Boa tarde, alunos da Escola Castelo Branco, em especial os alunos do nono ano A e do nono ano B. Aqui, professor Walter. Vou fazer um trabalho diferente com vocês. Estou gravando esse vídeo para contar uma história que envolve a Primeira Guerra Mundial, assunto que vocês estão estudando. Eu vou usar como fio condutor a história dos meus avós. Meu avô nasceu em 1893 na Alemanha, o nome dele era Heinrich Schultz. E a minha avó nasceu em 1896, também na Alemanha. O nome dela era Luise Sophie Skinzel. Como vocês já sabem, já estudaram, a Primeira Guerra Mundial iniciou em 1914. A Europa nessa época estava, digamos, numa tensão e qualquer coisa poderia acender essa bomba que estava prestes a explodir. E o que aconteceu foi o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro em 28 de junho de 1914. Ele foi assassinado em Sarajevo, capital da Bósnia, pelo sérvio Gavrilo Princip. Esse fato foi o estopim que precisava ocorrer para começar a Primeira Guerra Mundial. E ela, de fato, o início oficial dela se deu em 28 de julho, quando o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A Sérvia, por sua vez, era aliada da Rússia, e o Império Austro-Húngaro era aliado da Alemanha. Então a Alemanha declarou guerra à Rússia, depois a Inglaterra declarou guerra à Alemanha, à França. Vocês estudaram que nessa época alguns países eles se aliaram através de duas grandes forças. Uma se chamava-se Tríplice Entente e outra Tríplice Aliança. O início da guerra foi interessante porque eles achavam que ia ser uma guerra de curta duração. Tanto é que os soldados, que eram como os países fizeram para montar seus exércitos. Eles não tinham um exército pronto, eles tiveram que chamar os cidadãos. Então, no caso, o meu avô era mineiro. Meu avô não tinha experiência de combate, de soldado. Não era que nem hoje, que tu vai servir, tu vai te alistar e fazer um treinamento e depois... Não, naquela época tu era mineiro, tu era um camponês, tu era um comerciante, tu era qualquer profissão, e no início foram chamados homens entre 20 e 48 anos. Com o passar da guerra, inclusive em função das várias baixas, eles começaram a chamar jovens de até 15 anos. Esses jovens de 15 anos, para vocês terem uma ideia, é uma idade que a grande maioria de vocês se encontra. E foram chamados para a guerra e muitos morreram. Em 1914, ocorreu um fato muito interessante, que vocês devem ter dado uma estudada já. Foi um fato inusitado sobre no Natal, fizeram uma pausa. Então, no Natal de 1914, os soldados alemães e os soldados ingleses fizeram uma pausa no combate para fazer uma confraternização. Conta-se também, conta-se, os historiadores contam, que inclusive houve um jogo de futebol. Futebol, um esporte que recém tinha sido inventado pela Inglaterra, não fazia muitos anos. E ali onde é que eles estavam, no campo de batalha, eles talvez tenham feito duas medidas ali, de duas goleiras, e jogaram uma partida de futebol. Alguns historiadores contam que a Alemanha ganhou, outros não têm essa certeza, mas é o fato que é uma coisa inédita. Porque vocês pensam assim, eles estão lutando numa guerra, um quer avançar sobre o território do outro inimigo. Esse é o objetivo da guerra. Cada país ele quer entrar em guerra para aumentar o seu poder e o seu tamanho. Então a Alemanha, ela entrou
em guerra contra a França e contra a Inglaterra e foi indo em direção para conseguir mais território. Tá? E a Primeira Guerra Mundial ela foi caracterizada por guerra de trincheiras. O que são guerras de trincheiras? Guerras de trincheiras ocorreram da seguinte forma. Vocês pensam assim, são grandes túneis e grandes fossos cavados, em torno de 2 metros de largura por 2,5 metros de profundidade. Nessas trincheiras os soldados ficavam. Ali eles comiam, ali eles dormiam, tá? Só que era um ambiente extremamente insalubre. Tá? Insalubre significa assim, faz muito mal à saúde. Estava sempre cheio de água. Tá? Quando eles dormiam, muitas vezes os ratos vinham e comiam as pontas dos dedos dos soldados. Eles ficavam doentes, eles tinham surtos de diarreia, porque comida estragada. Tá? E eles tinham que ficar ali, porque se eles se expunham para o inimigo matava. Tá? Nessa época também surgiu uma arma mortífera, ela foi amplamente utilizada, que era a metralhadora. A metralhadora ela tinha um poder de fogo muito grande. 4 ou 5 soldados conseguiam manejar, e no momento que os outros soldados saíssem da trincheira para tentar avançar sobre o território inimigo, eram facilmente alvejados. E em 1915 também ocorreu um fato muito triste, tá? Nessa guerra, que foi o uso de uma arma química. Hoje, o uso de armas químicas são proibidas pela Convenção de Genebra, ou seja, é proibido o uso delas pela forma, digamos assim, muito cruel que ela age numa guerra. Vou falar rapidinho como é que acontecia. Tá? Os soldados, de um lado, eles atiravam um artefato, e esse artefato vinha carregado dessa arma química, que na ocasião era o gás mostarda. No momento que ele caía perto das trincheiras, ele liberava esse gás, e esse gás matava uma grande área todos os que estavam expostos a ele, e de uma forma bem cruel. Com o passar do tempo, os soldados tiveram que começar a usar máscaras. Então, eles iam à frente do combate com máscaras. E como eu tinha já conversado com vocês, eles não tinham experiência de guerra. Tá? E em 1915, cada vez ia diminuindo a esperança dos soldados que essa guerra pudesse ser mais curta. Eles achavam que ia ser rápida e não foi. Tanto é que ela se estendeu até 1918. Em 1915, não houve muito avanço de ambas as partes. Tá? Em 1915, vários países entraram, e aconteceu um fato meio difícil de contar para vocês assim com detalhes, porque quem me contou isso aí foi a minha avó. Tá? A minha avó, ela tinha na divisa entre a Alemanha e a Polônia, eles tinham um pequeno sítio, uma fazendinha, e lá eles criavam bichos, plantavam. Tá? E como todos os homens foram para a guerra, as mulheres ficaram, só ficaram as crianças, os homens velhos e as mulheres. E pela história que minha avó contava, tá? Com o avanço dos inimigos, os civis ficaram expostos. E nesse momento aconteceu que elas estavam lá no estábulo recolhendo feno, isso foi no inverno, e os soldados inimigos chegaram, tá? E a minha avó e a irmã dela tiveram que fugir para não serem mortos, e nunca mais voltaram para casa. E isso era comum, tá? Isso era comum na época, tu perder tudo. Então vocês pensam assim, vocês estão na casa de vocês e daqui a pouco chegam os soldados inimigos e tu perde tudo. Eu não quero me estender muito, tá? Eu vou contar em 3 partes.
Então o próximo vídeo, mais adiante, nós vamos continuar conversando sobre o que aconteceu, os acontecimentos dessa Primeira Guerra. Vamos falar das batalhas, vamos falar do final da guerra e algumas questões que envolvem até o dia de hoje, tá certo? Muito obrigado, um grande abraço para vocês.